Fala pessoal, o objetivo dessa aula é a gente construir uma lista que mais se pareça com uma lista que já foi feita aqui no design no Dribbble. Então na última aula a gente falou de uma lista simples das opções que a gente tem de itens dentro do MDList. E na aula de hoje a gente vai aproveitar aqui o design do site, né, desse aplicativo que a gente pega aqui no site Dribbble e tentar executar no nosso código com KiwiMD. Tá? Vamos tentar chegar o mais próximo possível aqui. Bem, então na minha classe main, ou melhor, no meu arquivo main, eu tenho uma classe main_app e básica, né, aqui para executar e funcionando perfeitamente. Tá ok? Temos também alguns ícones, que foi basicamente alguns ícones que eu baixei e parecido com esses aqui, tá? Então a gente tem aqui ícones do formato PNG que vocês podem encontrar facilmente na internet, tá? Dentro da pasta a pasta icons, ela se encontra dentro da pasta assets, tá? Então tá tudo certinho aqui. E o que mais eu tenho de diferente é um arquivo chamado data.py, que é uma estrutura de dados em que eu tenho uma lista de itens para ser carregado na lista, na nossa MDList. Tá? Então eu tenho aqui o nome, que é o título do meu item. Eu tenho o ícone da esquerda e o ícone da direita. Tá? O ícone da esquerda ele vai ser um ícone PNG, que a gente vai estar aqui dentro da pasta icons, né? E o ícone right é um ícone já do Material Design, que é o numeric. E aí você acrescenta aqui a numeração que você quer para dizer, para incluir novamente um ícone na direita, né, que seria como se fosse uma etiqueta. Eu preferi usar esse aqui e não o PNG porque a gente pode editar e deixar o mais parecido possível com isso aqui. Então a gente pode alterar os cantos para colocar canto arredondado, alterar a cor da fonte, a cor do fundo, e aí vocês vão ver que vai ficar bem parecido com isso aqui. Essas outras informações de editar, duplicar e deletar tarefa, no caso aqui, a gente pode implementar numa segunda aula, mas essa aqui é para exemplificar uma lista mais robusta. Então a gente vai começar falando do KV, né, do nosso layout, e ele vai ser feito da seguinte forma. Tá? Vamos colocar aqui. Eu falei na última aula que a gente precisava, para incluir um MDList, a gente precisava de um scroll view, né? Então a gente começa naturalmente com um MDBox com uma orientação vertical, né? Então MDBox layout, a orientation vertical, vertical e por enquanto orientation vertical, e por enquanto a gente vai colocar aqui um scroll view e o MDList. Para que eu possa acessar esse MDList de um arquivo, no caso da classe principal, eu preciso definir um ID. Dessa vez a gente vai colocar aqui ID, o nome do ID box, tá? Percebam que não é um texto, tá? Então eu preciso colocar box aqui sem as aspas mesmo para funcionar. Aqui na classe main a gente chama justamente o nosso build, né? Então temos que ter aqui o método build para ser executado no início da classe, que ele vai retornar um builder. Dessa forma a gente tem que incluir ele aqui from kiwi.lang import builder e usar ele aqui builder.load string e aqui nosso kv, tá? Nossa variável global. O que ele está dando aqui? Eu acho que é os dois enter que está faltando, né? Isso.
Pronto, dessa forma a gente já vai construir a base para fazer a nossa lista. Tá? Agora a gente precisa de um método que carregue esses dados que estão aqui na nossa classe data para a nossa lista. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, def on start. Esse método a gente está aqui é da classe app, a gente está sobrescrevendo esse método para que ele crie então essa lista. Bom, acho que antes desse método, deixa eu explicar uma coisa aqui também. Para que a gente possa incluir um item aqui, o Kivy na sua documentação, ele informa dois widgets que a gente pode usar para colocar itens na esquerda e na direita. Tá? Mas exclusivamente nessa etapa aqui a gente vai fazer de forma um pouco diferente. Tá? Porque eu não me dei bem com as recomendações da documentação do Kivy. Então, por exemplo, nós vamos precisar aqui de um onList, ou melhor, online avatar icon list item. Então, esse aqui é um widget que ele é pronto, né, do KivyMD. Ele tem argumentos aqui, por exemplo, como text, que eu vou colocar aqui um texto qualquer de exemplo, tá? E aí dentro dele a gente precisa colocar os ícones. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, conforme a documentação do Kivy, icon left widget, acho que é assim. E aqui no icon eu vou usar um ícone do próprio Material Design, tá? Então, por exemplo, acho que home, vamos tentar isso aqui. E aí temos também o icon right widget. Eu vou colocar aqui um icon, não vem na cabeça agora, vou botar um numeric, né? Numeric 10. Ok. Se eu executar esse código, vamos ver o que ele vai aparecer aqui. Eu tenho aqui uma lista, tá? Ou melhor, uma lista com um elemento só dentro dessa lista. Nós temos um elemento aqui, um ícone de home e uma etiqueta com o 10 aqui, certo? Acontece que se você for usar ícones PNG, ele não alinha com o texto, tá? Então, por exemplo, eu vou usar, ao invés de home, eu vou usar aqui o que eu tenho aqui, o assets, acho que é assets icons, e eu vou colocar aqui por exemplo, o house.png. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Ó, ele continua alinhado, então, por exemplo, o texto está bem no meio aqui do ícone, porém eu baixei o ícone 48 por 48, ele é um pouco grande, tá? Para que eu possa reduzir esse ícone, eu preciso, nas últimas aulas, desculpa, eu tenho falado que a gente precisa desligar, né? Desligar o size hint significa dar um parâmetro de none tanto para largura quanto para altura. Então a gente precisa fazer isso aqui. Size, eu vou colocar aqui 25 por 25. Vamos ver como é que vai ficar. Não reduziu. Deixa eu ver o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente não vai usar o size, né? Aqui a gente vai usar o user font size, né? Para ver que ainda é um negócio parece que é adaptado, né? Então aqui eu vou usar, por exemplo, 8 de tamanho para essa fonte, e aí ele altera o tamanho do ícone. Deixa eu reduzir um pouco mais, hein? Colocar 5, para ficar bem pequeno mesmo. Ó, e aí ele sai do alinhamento do texto. Então não recomendo usar esse tipo de widget se você for usar arquivos PNG.
Se você for usar o ícone já do Material Design, você pode usar tranquilamente. Você pode mudar o tamanho, ele vai ficar alinhado aqui corretamente. Tá bom? Então, só essa dica aí. Ao invés desse elemento, a gente vai usar o MD Icon mesmo. Tá? E a gente vai utilizar alguns recursos aqui, que a gente vai já ver, para posicionar ele dentro do item. Tá certo? Bom, então agora que a gente já tem aqui um entendimento sobre a lista e como a gente vai preencher essa lista, a gente já pode apagar isso aqui, porque essa lista vai ser preenchida. Tá? Então a gente vai ter aqui um método chamado onStart, para que quando iniciar a classe a gente possa carregar. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando carregar é ler esse arquivo de data, né? Então a gente vai usar um recurso, uma estrutura de repetição, que no caso é o for. Eu vou chamar aqui de it para os itens que eu carregar da minha lista de itens, tá? E essa minha lista de itens, ela é justamente o nosso arquivo data, tá? Então, para que eu possa citar ele aqui como dessa forma, eu preciso também importar esse arquivo aqui. Então, from data, que está na mesma pasta, certo? Import data. Só que eu vou dar um nome para ele de list items, tá? Então, esse nome aqui é o nome que eu vou da minha lista lá do meu arquivo data, ok? Agora eu vou, para cada item, eu preciso criar um online avatar icon desse item, né? Então eu vou dar uma outra variável aqui, um nome de underline it. Eu vou colocar aqui online avatar icon list item, certo? Aqui dentro eu vou especificar então o meu texto, que vai ser, a gente vai puxar do elemento que ele estiver passando aqui na interação, certo? No caso, o texto, o elemento que eu vou carregar primeiro aqui no texto é esse aqui, né? Texto. Eu tenho 3 atributos aqui para cada elemento dentro da minha lista: texto, icon left e icon right. Então, texto aqui vai ser texto mesmo. Acho que é text, né? Não é texto. Text, isso. O próximo eu vou precisar mudar a cor desse meu item. Depois a gente faz isso, né? Porque ele é branco. Acho que ele não vai sair muito bem aqui. Então eu tenho que ter um texto. E agora eu vou criar esses 2 ícones aqui, tá? Esse e esse. Dentro do online, do meu item. Então deixa eu fechar aqui. Vai o texto e agora o item. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Criar um ícone esquerdo. Aqui eu vou criar um ícone esquerdo. Então, dentro do IT também, eu vou adicionar meu widget. Add widget. E eu vou adicionar um ícone aqui. MD ícone. Certo? Aqui ele vai ter o ícone chamando do IT lá da minha lista. A propriedade, deixa eu só arrumar isso aqui. A propriedade é icon left, certo? Que eu vou chamar. E eu preciso mudar a posição. Opa, não é asterisco, aqui é igual. Preciso chamar também. Isso aqui está dando erro, porque a gente precisa importar, né? From give md.ux import deixa eu ver, import online
avatar. Não tá dando ainda? Acho que tá dentro da lista, né? Aqui. Beleza. E vou também importar from KeyVMD ponto UX ponto label import md icon. Pronto, agora não vai ter mais o erro aqui embaixo. Isso aqui não é um erro. Vamos lá. Então, IT, que é esse aqui, né, lá da minha deira. E eu preciso mudar o tamanho dele. Aí sim, vamos desligar o size hint. Vou colocar none. E também a propriedade size, porque a gente vai precisar especificar o tamanho. Eu vou colocar aqui 25 por 25 para ver como é que vai ficar. Está dando erro aqui, faltou a vírgula. E como ele é o ícone da esquerda, eu vou ajustar a posição dele, no caso o pós-hint, somente o center Y, né? Então, vou colocar aqui o center Y e vou dizer que eu quero 50% de Y. Aqui faltando uma vírgula de novo. Ok. Ajustar esses parênteses aqui, que esse aqui vai fechar esse aqui, esse. Ok. Pronto. Deixa eu ver como é que vai ficar, se já vai funcionar. Acho que não, não vai carregar, porque eu não pedi para carregar ainda, né? Na verdade, eu não adicionei no builder. Deixa eu criar um ícone direita. Vamos lá de IT de novo, ponto add widget, em mais um MD icon. Dessa vez a gente vai usar o outro recurso, né? IT aqui vai ser o icon right. Ok. Size, mesma coisa, né? Vou copiar aqui. Na verdade, só a posição é que a gente vai mudar. Então aqui a posição eu vou precisar definir, por exemplo, o center X, né? Para justamente ele alinhar a largura. Então center X, vou colocar 0. Opa, deixa eu ver aqui. 0.95. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Aqui é esse 0.95. Eu acho que aqui, aqui não. Tá. Pronto, eu tenho aqui um ícone carregado lá do meu Deira. Agora, deixa eu só alinhar aqui esse parêntese. Agora, no final, eu preciso então chamar aquele meu MDList que está aqui, ó, o ID Box, para que então eu use a propriedade add ou método addWidget e adicione o que está sendo carregado aqui na interação. Para isso eu vou fazer o meu self.root ids.box, que aí eu chamo lá aquele pelo ID, o MDList, e aí eu posso usar então a propriedade addWidget, que eu vou adicionar aqui meu ID, né? Minha variável temporária aqui para eu construir o meu item. Bom, se tudo der certo, ele deve carregar aqui a minha lista. Beleza. Mas percebam o seguinte,
Essa lista ela tem ainda aqui, está muito colada na base, na lateral, né? E também as cores não estão legais aqui, a etiqueta não está legal. Vamos corrigir isso aqui da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui. No MD Layout, eu vou ajustar o que? Um padding. Um padding para 20. Acho que é muito. Vamos deixar 20. Aí eu inicio o meu scroll view. Então isso deve ajustar para que a lista saia da margem, né, e fique aqui mais visível. A outra coisa que a gente pode ajustar é a cor. Vamos ajustar essa etiqueta aqui. Essa etiqueta ela tem um cinza meio claro, né? E aí eu uso um recurso aqui. Deixa eu só chamar aqui que é o Just Color Picker. Esse aqui é muito fácil você achar na internet, só você colocar no Google lá. Eu posso deixar o link para download aqui no vídeo também, né? Para vocês baixarem. Então você consegue colocar o mouse perto de qualquer parte da tela e ele te dá a cor. Tá? Então você salva a cor com Alt X e ele vai salvando aqui na lista. Depois você pode usar essa cor em formatos diferentes, HTML, RGB, tá? Também interessante isso aqui também. Bom, vamos alterar ícone da direita, ok. Bom, eu preciso de um texto, uma cor de texto, então text color. Gosto dessa interação do Kiwi, que é bem fácil. Bom, aqui o text color ele é um cinza mais escuro, né? Eu já capturei esse cinza mais escuro aqui, ó. Ele coloca 0,69, 0,70, 0,72. Eu coloquei tudo 0,70, eu acho que já dá certo. Então aqui, ponto 70, ponto 7, ponto 7 e 1, que é a transparência, né? No caso não vai nenhuma transparência. Vou dar uma vírgula aqui. Ele já vai dar uma cor para ele. O MDBG Color vai alterar o background dessa minha etiqueta. E aí o background também, puxando aqui, ó, a gente tem 0,95% de vermelho, de verde e de azul, né? É essa a ideia. Mesma coisa vamos fazer aqui. Vou colocar aqui vírgula, ponto 95, ponto 95, ponto 95. Né? Pronto, já temos aqui, então, tá chovendo muito aqui. A cor do texto e a cor do fundo. Deixa eu ver como é que vai ficar. Perfeito. A cor do texto não alterou. A cor do texto não alterou, por quê? Porque nós precisamos dizer que o tema desse ícone ele vai ser custom, né? Então a gente precisa mudar essa propriedade para custom. Deixa eu ser maiúsculo aqui, vírgula aqui. Ver se vai alterar. Opa, stop rerun. Agora sim, agora está bem parecido com o que está aqui. Tem outra coisa, ele tem uma propriedade aqui para deixar a borda, né, mais retangular. Então vamos ver se ele tem a propriedade radius aqui e ajustar para 10. Vou colocar uma vírgula aqui, ajustar para 10. Já temos bem agradável aqui. Ok, então já temos uma lista bem funcional aqui, tá? Clicável e com os ícones posicionados e ordenados, alinhados com o texto, tá? Bom, pessoal, a próxima aula eu vou colocar aqui, já tem 20 minutos e pouco, quase meia hora de vídeo só para essa lista. Eu vou colocar um texto aqui, um text field, para que a gente possa fazer busca aqui na lista também, para vocês verem como é que faz a questão da busca, tá? Na próxima aula a gente faz isso. Até lá!